Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É bom ver tantos rostos conhecidos, mas também rostos novos. Isso é importante, né? E direto da Alemanha. Palhaço. Fica difícil até viajar para qualquer lugar, né? Hoje em dia. Quem sabe até para Peruíbe. Quem foi para Peruíbe hoje? Voltou bem? Amém. Gente, vamos abrir no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ver uma história bem interessante. E enquanto vocês estão achando o texto lá na sua palavra, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de abrir a Tua palavra, de sermos edificados, Senhor, por ela, pelo Teu Espírito, Senhor, a ministração do Teu Espírito nas nossas vidas. E queremos estar com o coração aberto, Senhor. Nos ajuda a deixar as distrações de lado, Senhor, todas as preocupações da nossa vida, as pressões que a gente tem sentido, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso alvo, o nosso bem-querer, Senhor. Tu és aquele que dissipa toda a escuridão e que fala diretamente ao nosso coração. E nós queremos ouvir, Senhor. Estamos desejosos, Senhor, de ouvir a Tua palavra e a Tua palavra específica para as nossas vidas, para as situações e circunstâncias que cada um de nós tem vivido, Senhor. Então faz essa palavra, Senhor, se vivificar no nosso coração, na nossa vida, Senhor. Traduz isso para a nossa realidade, para que a gente saia daqui, Senhor, fortalecido, sabendo que é o Senhor que falou conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no Antigo Testamento, 2 Reis 4, os versículos de 1 a 7. Antigo Testamento, a gente sempre precisa lembrar de algumas coisas, né? Primeiro, que Deus escolheu um povo, né? O povo de Israel, né? Começando com Abraão, aí foi uma grande nação. Para quê? Para se revelar ao mundo através desse povo que Ele escolheu, abençoando esse povo, né, sob medida, para que eles pudessem abençoar as pessoas ao seu redor, e Deus queria abençoar todos os povos através de Israel, que Ele fez principalmente através de Jesus, né? Por vezes a gente sabe que pessoas realmente queriam conhecer a Deus por causa do testemunho bom de Israel, né? Temos o exemplo da rainha de Sabá, né, e Salomão, e ela queria saber, mas como que é, né, essa pessoa que adora o Senhor, que louva a Deus e tem um reino tão maravilhoso assim. Mas na maioria das vezes, a gente sabe que Israel desobedeceu, né, e mal representou a Deus, muitas vezes. As pessoas não queriam saber, porque quem quer, né, seguir um Deus que, olha, deixa o povo assim, o povo está nem aí para o Senhor. E a gente tem um período assim no tempo da monarquia, né, que tinha os reis de Israel, então 1 Reis, 2 Reis. Talvez vocês se lembrem da história que, né, primeiro rei, Saul, Davi, Salomão, e depois desses três já desandou, né? Com o filho de Salomão já dividiu o reino em duas partes, e o reino do norte, que se chama Israel, também só teve reis ruins. E Deus o tempo todo, através dos profetas, que a gente vai conhecer um hoje, tentando chamar o povo de volta para o Senhor, para a comunhão com o Senhor, né? De andar juntinho com Ele. Deus enviava os profetas para advertir o povo, e Eliseu, que a gente vai ver hoje, é um desses profetas que foi enviado para o Reino do Norte. Antes de ler essa história ainda, duas coisas importantes quando a gente abre as páginas do Antigo Testamento. Primeiro, a gente precisa lembrar que são acontecimentos verdadeiros. Todas essas coisas realmente aconteceram, né? Não são lendas, não são apenas imaginações. Isso aconteceu, e o povo de Deus naquela época, né, o Israel, vivendo essas coisas, muitas vezes sem saber que seria um exemplo para nós hoje. Mas é isso que Paulo fala, né? Eles viveram essas coisas para serem exemplos para nós.
São sombras, o Novo Testamento fala. Tudo que aconteceu lá, você vê como a arca, né, foi construída, o tabernáculo e tudo mais. E tudo isso mostrando princípios que nós precisamos hoje na nossa vida cristã no Novo Testamento. E hoje nós vamos ver através do profeta Eliseu alguns aspectos do ministério de Jesus. Isso é bem interessante. Aliás, essa é a segunda coisa importante para lembrar no Antigo Testamento. A gente precisa enxergar Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Cada vez que você abre qualquer página, seja Salmos, seja Eclesiastes, sei lá, os livros históricos, procura Jesus. Onde está Jesus nessas páginas? Porque o Antigo Testamento acaba olhando para frente, para o Salvador que haveria de vir. E nós, no Novo Testamento, olhamos para trás, para o Senhor Salvador que já veio em Jesus, né, e morreu na cruz por nós e ressuscitou. Então, essas são alguns pontos importantes para o Antigo Testamento. Antes de ler e entrar nesse texto ainda, algumas perguntas para a gente refletir. Quanto é suficiente para você? Se a gente começa a pensar em comida, né, quanto é suficiente de comida? Você só pode comer tanto, né? Tem um limite. Quem gosta de carne, uma pizza, um doce, né? Uma hora chega, né? Você não vai passar o limite, senão você passa mal, né? Vai se arrepender depois e se bobear, está pecando, né? E cometendo o pecado de gula, né? Comendo tudo isso. E comida espiritual. A gente pode ter demais, né? A gente pode se saciar, sim, né? Graças a Deus, depois de um culto, né, um estudo em casa, quando você lê a palavra de Deus, você pode se saciar, né? Agora sinto que eu estou satisfeito. Mas você vai querer mais, né? Te dá um gosto de, eu quero mais disso, eu quero mais de Jesus. E essa é uma pergunta também, suficiente de quanto? Quanto de Jesus é suficiente na nossa vida? Todo cristão, uma característica de todo mundo que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é que você vai querer mais. João Batista falou, eu preciso diminuir e ele crescer. Nós queremos mais e mais de Jesus. E fato é que Jesus quer se dar para nós cada vez mais. Então o problema não está com ele, mas o problema pode estar conosco. Jesus se revela aquela pessoa que busca ele. Mas se nós decidimos que já está bom, já é suficiente, então nós colocamos um basta, né? Muitas vezes nós nos satisfazemos com tão pouco, quando a gente poderia buscar Deus mais e Ele se revelaria mais a nós. E a lição de hoje é, a gente pode ter tanto de Jesus quanto a gente quiser. A gente pode ter tanto de Jesus quanto a gente quiser. Vamos começar com esse texto em 2 Reis 4, o primeiro versículo, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos, como escravos. Existia já na época de Elias, profeta anterior, né, de Eliseu, uma escola de profetas. Esse profeta Elias, como muitos, né, tinham o coração para o discipulado, de instruir, né, de viver com esses jovens profetas e realmente derramar sobre eles para que eles pudessem crescer. Isso é importante, a gente ter um coração assim para os jovens, para a próxima geração. Mas independente da idade que a pessoa tenha, a gente precisa do discipulado, né, de ensinar não apenas através de um estudo, mas através do convívio, né, de andar com uma pessoa, de mostrar assim que eu vivo com Jesus. Assim como Jesus também tinha os seus discípulos. Esses profetas tinham a mesma ideia, né? Eu quero andar com esses jovens e mostrar como que é a vida com o Senhor. Então foi Elias, foi Eliseu, e a gente lê que um dos discípulos, né, dos profetas, desse Eliseu, faleceu. Uma tragédia, mas nos mostra que ninguém é isento das coisas terríveis que acontecem nesse mundo. Ninguém, pode ser profeta, pode ser discípulo do profeta, tem tragédia, tem morte, tem pobreza, né, até para aqueles que ficam. É uma situação que a gente
pode até ver numa igreja hoje. Uma senhora fica viúva, ou a gente nunca quer que isso aconteça, talvez uma menina jovem fica viúva e de repente não consegue se sustentar, nem a sua família, e tem que pedir ajuda para alguém, né? Não consegue continuar a viver. E perder o marido já é terrível o suficiente, mas muito pior a situação dela, que ela está prestes a perder os próprios filhos para serem escravos, porque tem uma dívida familiar, que talvez venha até do marido, quem sabe, de alguma forma, né, juntaram essa dívida, que ela não pode pagar. Mas ele era um homem de Deus, um homem que temia o Senhor, diz aqui. E alguém poderia pensar, não, deveria ter sido algum tipo de castigo, né? Porque facilmente a gente quer achar alguma solução, né, para que se encaixa no nosso entendimento. Como que pode acontecer, né, coisas ruins para pessoas boas? Mas a gente vê aqui, obviamente, que uma pessoa que servia o Senhor, que amava o Senhor, que temia o Senhor, então nada disso, essas coisas podem acontecer com qualquer um nesse mundo, mesmo com as pessoas mais piedosas. O que essa mulher fez então? Ela procurou ajuda. Onde? Onde você procura ajuda quando você precisa? No meio do povo de Deus, né? Ela foi falar com Eliseu. Hoje ela iria para a igreja falar com o povo de Deus. Ela falaria com o líder, né? O pastor. E Eliseu na época era o líder dessa escola de profetas. Ela fala: meu marido era um dos seus discípulos. Olha só. O teu servo, ela diz, teu servo, meu marido. Então ele era um dos discípulos de Eliseu, mas também era marido, né? Era pai de 2 filhos. Mas acima de tudo, em primeiro lugar, ele temia o Senhor. Quer dizer, ele era filho de Deus em primeiro lugar. Ele era servo de Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas fluíam desse relacionamento que ele tinha com o Senhor. E às vezes as pessoas até colocam como se fosse uma concorrência, uma oposição, né, que acontece. E a gente pode perguntar, foi servo, né, de Eliseu, mas foi marido também. O que ele foi mais, né? Para que ele se concentrava mais, se dedicava mais? E às vezes a gente pensa assim, né, que existe uma divisão dentro de nós, uma oposição, ou entre o ministério e a família, né, ou outros assim, compartimentos dentro da nossa vida, mas com certeza ele era, em primeiro lugar, filho de Deus, não uma coisa ou outra, porque é difícil quando a gente começa a dividir a nossa vida, 70% para isso, 30% para isso. Não, para um discípulo de Jesus não deveria ter uma divisão, tudo que a gente faz é para o Senhor, não é? Então não é um ou outro, mas tudo ao mesmo tempo. E se a gente vive para o Senhor, em primeiro lugar, Ele vai dar o perfeito equilíbrio que a gente precisa buscar, né, para as nossas vidas, entre as responsabilidades que a gente tem, seja o trabalho, você sendo marido, esposa, né, tem os filhos, ser avô, avó. Então busca o Senhor para ter um equilíbrio perfeito entre todas as responsabilidades que você tem. Mas a mulher também já se via sozinha, né? Ela fala: agora eles vão levar os meus filhos, eu vou ficar sozinha. E eu imagino várias pessoas nesse momento já começarem a tentação de reclamar e culpar a Deus, né? E começar a falar de uma forma negativa de tudo que Deus já tinha feito na vida dela. De um tipo assim, olha só o que a vida com Deus nos trouxe. Talvez falando com os filhos, né? Olha só, o teu papai resolveu servir a Deus, olha o que aconteceu com a gente. Depois de Jesus, parece que só veio tragédia. Isso pode acontecer na nossa vida, uma vez que a gente, né, aceita o Senhor Jesus, decide andar com Ele, que coisas ruins acontecem. Mas não é porque você está seguindo o Senhor, é porque você está nesse mundo. Talvez até seja porque, né, você tem um inimigo que quer te trazer de volta para o reino das trevas, e ele vai também fazer, né, que algumas coisas te fazem questionar, né, certas coisas que você decidiu. Mas não é isso que a gente deve fazer, não. A mulher tinha fé. As circunstâncias adversas não fizeram ela desistir dessa fé, mesmo que fosse pequena. Ela falou: não, eu vou procurar ajuda, eu vou falar com esse homem de Deus que é Eliseu.
Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ela procurou a solução com Eliseu. E qual foi a solução de Eliseu? Resumido foi: não sou eu, né? Geralmente a gente tem a tendência de procurar a solução nas outras pessoas, né? Ou então no pastor, no líder: me ajuda, né? Estou desempregado, me dá um emprego, né? Estou com problema no meu casamento, me ajuda agora, me dá a solução, né? E a gente quer projetar todos os nossos problemas para os outros. Um pastor, um líder, um amigo de confiança não pode fazer o milagre, né? Mas ele pode te apontar para aquele que pode fazer os milagres. Ele vai deixar você voltar para o Senhor e mostrar que Deus pode usar a própria pessoa que está pedindo. Se você está precisando de ajuda, é você mesmo que Deus pode usar. Eu creio que Eliseu tenha falado, aqui na NVI fala: como posso ajudá-la? Mas a gente pode entender que ele pode ter falado assim: como eu posso te ajudar? Não, Deus quer usar você, porque depois ele pergunta: o que você tem? Pensa nisso, o que você tem? Mas essa situação terrível, o desespero da mulher, já levou ela a um ponto que ela nem enxergava mais o que ela tinha. Porque se você pega a primeira parte da resposta dela, o que ela fala? Eu tenho... O que diz? Nada, eu não tenho nada. O que você tem? Eu não tenho nada. Talvez Eliseu tenha apontado, aí no canto: eu não tenho nada. Ah, tudo bem, eu tenho essa vasilha de azeite, vasilha pequena, né? Mas no final eu não tenho nada nas minhas mãos. E muitas vezes, quando a tragédia vem, um problema que a gente não consegue enxergar nada, a gente não dá o valor devido àquilo que nós já temos. E quantas vezes a gente olha para nós mesmos, né, e fala: agora eu não tenho nada para esse desafio, não consigo fazer nada para me livrar, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada. E aí nesse espírito de autocomiseração, de falta de confiança, a gente se afunda mais ainda. Mas ela tinha uma pequena vasilha de azeite, e já é alguma coisa, né? Não é nada, já é alguma coisa que ela tem na mão. E da mesma forma a gente não pode menosprezar o que Deus nos deu. Menosprezar talvez o pouco, nos seus olhos, na sua opinião, o que Deus te deu. Mas a gente precisa colocar em ação aquilo que nós já recebemos. Isso é bem prático, né? Eu não sei fazer nada. Talvez você não seja muito bom com as crianças, então não ajuda no ministério infantil. Mas você é muito bom com idosos. Você gosta de ouvir as histórias que eles contam, né? E senta lá com eles. Talvez você não sabe falar muito bem, se expressar, né? Mas você se vira muito bem na cozinha. Opa, que bênção, né? Para todo mundo, se você consegue, né, fazer umas maravilhas na cozinha. Você pode não gostar de ligar para as pessoas, né? Não sou nem muito de escrever mensagens no WhatsApp, mas você pode orar. Você pode orar por elas. Então, aquele pouco, né, que você tem, o que você goste ou não goste, coloca em ação. E essa mesma pergunta que Eliseu fez, né, o que você tem, nos lembra de Jesus, não é? A multiplicação dos pães e dos peixes. O grande problema dos discípulos, né? Essa multidão está faminta. E a gente não tem nada para eles, não tem nem dinheiro para tanta gente. Então Jesus falou: o que vocês têm, deem vocês para eles. A gente não tem nada, tem aquele menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para uma multidão tão grande? E Jesus falou: é isso que eu quero, é só isso que eu preciso, me entrega isso que vocês vão ver. E nas mãos de Jesus se multiplicou aquele lanchinho. E aquilo que a gente entrega para o Senhor, mesmo que seja pouco, nas mãos dele, ele multiplica. Aquele talento que você tem, né? Os recursos que você tem, o tempo, mesmo que seja pouco que você tem, você entrega na mão do Senhor, ele multiplica. Agora, se a gente retém tudo para nós, aquele nada ou quase nada que a gente tem, a gente vai ficar com aquele pouco e vai fazer diferença nenhuma.
Então essa foi a primeira solução de Eliseu. O que você tem? Versículo 3 a 4. A segunda solução, em prática também, então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. A solução, em segundo lugar, vai falar com os vizinhos. Pede aos vizinhos. Em outras palavras, envolva a comunidade. Não fica sozinha, pede para alguém, entra em contato com alguém. Todo mundo pode e deve fazer parte. Mesmo dessas necessidades pequenas que você fala, não, ninguém quer saber, vou nem falar para ninguém. Fale, né? Deus quer envolver outras vidas para serem parte da solução na sua vida. E todo mundo, nesse caso, conseguia emprestar uma vasilha, né? Quem não tem, sei lá, um Tupperware sobrando em casa que não pode emprestar, né? Não vai fazer falta no final. Então pede lá, cada um dá uma, e assim vai ajudar no final. Mas a mulher, para isso, precisava o quê? Se humilhar, engolir o orgulho que ela tinha e falar com aquele vizinho, talvez com quem não tenha falado por anos, talvez outro vizinho com quem estava brigada, a gente não sabe, mas precisava de qualquer forma engolir aquele orgulho. E como tem gente que tem dificuldade para pedir ajuda, não é? Que ou não quer depender de ninguém, e talvez tenha feito uma experiência ruim, mas não desista por causa disso, não desista do corpo de Cristo por causa de alguma experiência ruim que você teve no passado, né? E tem outros que querem mostrar que conseguem resolver tudo sozinho, né? Que conseguem se virar sozinho. Que orgulho também, né? Eu não preciso de ninguém. Mas se a gente tem uma necessidade, um problema, a gente precisa compartilhar com alguém. E ela precisou de fé ainda, porque precisava crer que, de alguma forma, Deus usaria essas vasilhas, para que exatamente ela não tinha certeza ainda, mas Deus usaria aquelas vasilhas para o milagre. E um detalhe que eu quero que a gente preste bastante atenção, está ali no versículo 3, no final, que Eliseu fala, mas peça muitas. Quantas são muitas? Ele não especificou. Muito para você pode ser 5, para outra pessoa são 1000, né? Depende do seu entendimento, quanto que é muito. Eu gosto até de outras versões, talvez você tenha uma Almeida ou a mais antiga, que fala, não peça poucas. Então, se uma coisa que você deve levar para casa, se alguma coisa que Deus quer falar hoje à noite, não coloque poucas vasilhas, coloque muitas. Qual o tamanho da sua fé? Quantas vasilhas você quer ver cheias? Então, quantas vasilhas você vai pedir para que possam estar cheias? Será que a gente ainda depende muito das medidas do homem, do entendimento do ser humano? Porque se ela tivesse pensado em medidas, ela teria falado, eu tenho essa pequena vasilha de 1 litro, eu consigo encher 2 de 500, então vou pedir 2 de 500, vou pedir 4 de 250. Mas ela não teria levado em consideração o poder de Deus. E a gente precisa tomar cuidado para que a nossa fé não esteja nesse nível, né, horizontal aqui. Essa aí eu consigo entender, essa daqui eu posso pedir, porque consigo imaginar como poderia acontecer. Mas que seja ligado com o vertical, né, com o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer. E no versículo 4, talvez você tenha percebido que a comunidade foi envolvida, porém, onde o milagre aconteceu? Dentro de casa, né? Atrás de porta fechada, as 4 paredes daquela casa, com a família toda reunida, a mulher e os 2 filhos, porque alguns milagres acontecem na sua vida pessoalmente sem ninguém saber. Para quê? Para que você possa compartilhar esse testemunho. Alguns milagres acontecem e todo mundo fica sabendo. Uma grande alegria, uma celebração, porque todo mundo faz parte imediatamente, né, daquilo. Mas algumas coisas acontecem só para você. Se você não falar, ninguém vai ficar sabendo. Mas se você compartilhar, olha, aconteceu isso, Deus proveu daquela forma, né? Deus me deu aquele emprego que eu estava orando. Compartilhe, porque isso está acontecendo só na sua casa.
porém, de alguma forma, outras pessoas fizeram parte, né? Então, eles se trancaram ali na casa, né? E a família inteira, obviamente, participou. A gente também vai ver lá na frente. Todo mundo estava envolvido, inclusive os filhos. A gente não sabe a idade dos filhos, né? Mas é isso que Deus quer, que a família inteira seja envolvida. Se você tem filhos, então encorajo você a envolver os filhos no serviço ao Senhor, de acordo com a idade, né, de cada filho que você tem, ou talvez netos, né? Mas você pode, uma criança pequena pode separar algumas roupas para doar para alguém que está necessitando. Você pode compartilhar certos pedidos, né, necessidades com os seus filhos, não passando a preocupação que talvez você tenha, né? Coitada da criança, não precisa disso ainda. Mas para que ela também faça parte quando o milagre vier, quando a provisão de Deus vier. E talvez esteja até orando com você, né, com essa fé de uma criancinha, né, crendo que o pai vai fazer isso. E talvez você até ore junto por aquela necessidade familiar ou até maior e além das quatro paredes. Fato é que Deus precisa encher essas vasilhas. E para isso Ele precisa de vasilhas vazias e dispostas. E vasilhas, vasos, na linguagem do Novo Testamento, somos nós. Nós somos vasos que Deus tem. E a gente precisa estar também, em primeiro lugar, vazio, e em segundo lugar, disposto. Que obviamente você não pode encher alguma coisa que está cheio. Como Deus vai nos encher se a gente está cheio de si mesmo ou qualquer outra coisa? Em 2 Timóteo 2, versículos de 20 a 21, diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro ou prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Em outras palavras, a gente precisa se esvaziar, né, dessas coisas desonrosas que podem estar na nossa vida e nós santificar para sermos usados por Deus, para sermos úteis para Ele. Porque fica difícil Deus encher alguém que já está cheio de orgulho, que já está cheio de egoísmo, de desejos malignos, de um espírito briguento. E como a gente pode se santificar dessas coisas, se esvaziar de si mesmo e encher com Deus? Enchendo com a palavra, né? Enchendo com um tempo em oração com o Senhor, na comunhão com irmãos, no serviço prático também. A gente precisa estar vazio, mas a gente também precisa estar disposto. A gente pode ter tanto de Deus quanto a gente quiser. Quanto mais a gente dá oportunidade para Deus, para nos encher, mais a gente vai experimentar Ele e a plenitude de Deus. Quanto mais a gente se fecha e se enche com outras coisas, menos a gente vai experimentar Ele. E como a gente pode se colocar à disposição de Deus? Como aquele menino Samuel no tabernáculo, né? Quando Deus o chamou, ele falou: eis-me aqui. Ele se colocou simplesmente à disposição de Deus. Mal sabia ele o que iria acontecer na vida dele. É você simplesmente estar disponível para Ele. É você fazer um tempo, talvez na sua agenda tão cheia, é para você separar um momento para ser usado por Deus. Para usar uma ilustração, um jogador no campo dificilmente vai receber a bola se ele não está disponível, né? Se ele não correu para estar livre, né, do outro jogador, do outro time, ninguém vai passar a bola para ele, porque obviamente a bola vai ser, né, tirada dele. Então a gente precisa checar as nossas prioridades. Será que eu estou disponível para Deus, para ser usado por Ele? As minhas prioridades são a minha vida social, o entretenimento, o trabalho, ou realmente é a minha vida espiritual? São as amizades cristãs que eu tenho, em que eu posso investir mais? É o meu relacionamento com Deus? A gente não pode esperar que Deus nos encha ao ponto de transbordar, né, se a gente já está cheio e se a gente não está disponível para Ele.
Lembramos que em Mateus 6, versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Depois que ela fez tudo isso, então, o que aconteceu? Versículos de 5 a 7. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que bom, a mulher obedeceu, né? A mulher teve fé que Deus vai fazer alguma coisa, não sei exatamente como, mas Deus é todo poderoso, então vamos obedecer. E ela, mesmo sem entender, colocou essas vasilhas para que pudessem estar cheias. Da mesma forma, a gente precisa, dentro daquilo que a gente não consegue entender como sair, confiar no Senhor. Não se apoiar no nosso próprio entendimento, mas naquilo que Ele nos mostrou. E diz que todas as vasilhas foram cheias, né? O azeite estava fluindo, né? O azeite estava correndo, a mulher pedindo: me dá mais uma, me dá mais uma. E o filho correndo, trazendo mais uma, né? Já estava no embalo, já estava enchendo. Só que chegou o momento em que não tinha mais nenhuma vasilha na casa. Mas cadê as vasilhas? Porque ela não tinha pedido mais, né? Era a responsabilidade dela de pedir tanto quanto ela precisava. E lembra que Eliseu advertiu ela: não peça poucas, porque ele sabia um momento iria acabar. O que aconteceu no momento em que não tinha mais vasilha? O azeite também parou de fluir, parou de correr. Então dá para entender, se tivesse tido mais vasilhas, mais uma, mais duas, mais 10, poderiam estar cheias de azeite. Ela poderia ter tido mais se ela não tivesse decidido em algum momento: não, 32 já está bom, né? Ou 11 já deu. Deus continua fazendo os seus milagres enquanto Ele encontra vasilhas vazias, para que Ele possa encher. E dependia da mulher de colocar essas vasilhas dentro de casa. Nesse caso, a gente vê que foi suficiente, né? Porque deu para vender o azeite, pagar a dívida e ainda viver das sobras, né? Daquilo que restou. Mas trazendo isso para a nossa realidade, no Novo Testamento, o azeite também é um símbolo do Espírito Santo, que precisa fluir na nossa vida da mesma forma. 2 Coríntios 4, 7 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos esses vasos frágeis, né? Nada grande em si, né? Nada tão bonito assim por si, não tem poder nenhum. Nós somos esses vasos, porém, que Deus quer encher. Nós temos um tesouro dentro de nós, que no contexto, se você ler, é a grandeza do Evangelho, que Jesus decidiu habitar em nós através do Espírito Santo. O fato que a gente pode viver o Evangelho, esse Evangelho que Jesus se esvaziou, se humilhou e morreu, mas também que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte com poder, e o Espírito em nós faz esse poder da ressurreição atuar em nós. É isso que o Espírito quer fazer em nós. E será que a gente deixa nós encher pelo Espírito Santo? A gente se deixa encher pelo Espírito Santo? Nós nos colocamos à disposição do Senhor, do Espírito Santo? Porque igreja não é mais nada do que pessoas que estão dispostas para o Espírito Santo, se colocaram à disposição do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e enche esses vasos para quê? Para libertar os escravos do pecado, assim como aqueles crianças que seriam vendidos para a escravidão. E vem e alimenta muitas pessoas com alimento espiritual, aqueles sedentos, né? E o azeite que fluiu ali e ajudou tantas pessoas. Mas esse fluir
pode parar. A gente precisa estar cheio do Espírito e Atos 1:8 fala que é para testemunhar. A gente precisa do poder para poder testemunhar. Sem o poder do Espírito não quer dizer que você tem menos do Senhor, né? Você é um cristão de segunda classe, nada disso. Mas você vai experimentar menos o poder de Deus para testemunhar. E a Bíblia nos fala que é possível entristecer o Espírito Santo. E depois que Paulo fala isso em Efésios 4, logo em seguida, no versículo 31, ele nos dá uma dica. Ele fala: livrem-se, então, de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Tem a ver com as nossas atitudes, tem a ver com como a gente se sente em relação aos outros, né? Aquilo que a gente passa, e não apenas externaliza, mas o que está em nosso coração. As suas atitudes, mesmo que ninguém ficou sabendo, têm entristecido o Espírito Santo? O que você tem falado tem mostrado amargura, indignação e ira? A gente pode entristecer o Espírito, a gente também pode apagar o Espírito Santo. Isso acontece se a gente simplesmente despreza todos os dons espirituais, através dos quais o Espírito quer edificar a igreja inteira, né? Quer falar conosco. Mas também se a gente decide viver em pecado, viver seguindo a nossa carne, né? Agindo totalmente contra a natureza de Jesus Cristo. A gente vai aos poucos apagando o Espírito em nós. E que nós possamos estar sempre cheios e transbordantes do Espírito Santo, estando disponíveis para sermos usados por Ele. E que a gente nunca venha a ouvir como aquela mulher ouviu: já acabou. Pensa em todas as situações que isso possa acontecer. Que o campo missionário nunca venha ouvir as palavras: já acabou, não tem mais ninguém que quer ir. Ninguém deseja ser missionário. Que os institutos bíblicos nunca ouçam essas palavras: já acabou, não tem mais nem professor, mestre, não tem nem quem quer aprender a Bíblia. Que os ministérios na igreja nunca ouçam essas palavras: já acabou, não tem mais ninguém que quer servir aqui, né? Que acabe esses ministérios logo. Que os grupos mantenedores de organizações e missionários nunca venham ouvir: já acabou, não tem mais ninguém que quer sustentar essas obras. Mas também que os trabalhadores nos escritórios, nas escolas, né, nas usinas, nas fábricas, em todos os lugares, não venham ouvir: já acabou. Você não vai ter mais colega que confessa Jesus. Acabou já. Que no final o mundo que espera que chegue alguém para pregar o evangelho genuíno e puro, nunca venha ouvir: já acabou. Não tem mais ninguém que quer pregar a palavra de Deus. Está vendo? O povo de Deus se trancou nas igrejas, não está saindo mais, não está falando mais, não está pregando mais. Nós podemos ter tanto de Deus quanto a gente quiser. E a pergunta é: quanto você quer do Senhor? Quanto você quer estar cheio do Espírito? Então, se coloca à disposição do Senhor. Coloca vasos, vasilhas, e não poucas. E traduzindo isso para nós, coloca a sua vida, que é um vaso do Senhor, à disposição dEle, e veja o agir do Senhor na sua vida. Eu quero terminar com uma promessa maravilhosa em Jeremias 33:3, que fala: clame a mim e responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Obviamente nós podemos ter mais, porque tem coisas que a gente nem experimentou ainda. Tem coisas que você nem conhece, nem faz ideia do que Deus pode fazer na sua vida ainda. Só vimos o topo do iceberg, né? Mas se você vê debaixo, né, no oceano, tem tanta coisa. E tudo que Deus ainda pode e quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então vamos colocar as nossas vidas à disposição do Senhor. E um momento que a gente pode fazer isso é a Santa Ceia. Eu quero orar nesse momento para a gente se preparar para esse momento de Santa Ceia. Nós vamos ter um louvor e os cálices, o pão vão ser, o kit vai ser entregue para você. E depois desse louvor a gente vai tomar junto. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua grandeza
e pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, que nós podemos ver maravilhas nas nossas vidas, porque cada um de nós já teve, Senhor, os seus momentos milagrosos na vida, Senhor, e sem dúvida a nossa fé cresceu, a nossa fé, Senhor, não está fundada nesses momentos milagrosos, mas na Tua palavra, Senhor. Porém, a gente vive não apenas pelo que a gente lê, mas também, Senhor, por tudo que a gente experimenta na nossa vida diária com o Senhor, com o Espírito Santo na nossa vida, Senhor. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha em abundância sobre nós, sobre a Tua igreja essa noite. Que esse azeite, Senhor, possa fluir no nosso meio, possa, Senhor, cair sobre as nossas cabeças, Senhor, e descer o nosso corpo, espiritualmente falando, Senhor, realmente inundando o nosso ser, Senhor. Obrigado por esse momento em que a gente pode lembrar a Tua morte e a Tua ressurreição, o poder do Evangelho, Senhor, que é poderoso para salvar e que é poderoso, Senhor, para nos mostrar tudo que nós já recebemos em Ti, que não é pouco, Senhor. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos recebidas e por tudo que o Senhor fez em nós para que nós possamos ser testemunhas para esse mundo. Usa o Teu povo, Senhor, usa nós, usa esse momento para nós encher outra vez. Em nome de Jesus. Amém. Tome tudo de mim, tome seu lugar, tome tudo de mim, tenho nada sem você, meu coração vazio, nada no meu ser, vivendo só pra mim, e eu preciso de você. Só você, Senhor, pode encher meu coração, e só você dá razão pra viver. Eu não quero mais viver só pra mim, mais de você, menos de mim.
Celebramos a Santa Ceia e lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, porque essa é a verdade central da nossa fé, né? Essa é a verdade essencial que a gente precisa. E se você pensar, mas Jesus não falou, de repente, poderia ter falado, né? Façam, não sei, alguma coisa com azeite, né, em memória do Pentecoste, né, que o Espírito foi dado para vocês, que o Espírito encheu o coração de vocês, porque isso também é importante, mas tudo volta para o fato que Jesus veio, que Jesus morreu e ressuscitou. Todas as outras coisas, todos os outros benefícios a gente tem por causa disso, né? Esse é o mais importante, mesmo que tem tantas verdades na palavra de Deus que a gente precisa saber também para amadurecer, porque você veio para Jesus, veio para a fé, que você creu que Jesus morreu pelos seus pecados, que Ele morreu em seu lugar, que Ele foi ressurreto pelo Pai como selo, né, de aprovação, que esse foi o pagamento satisfatório em favor de você, para que você possa, né, ter comunhão com o Pai, possa entrar no céu. E a gente aprende isso, mas a gente não para ali, né? Tem tantas outras verdades que a gente precisa aprender na vida cristã para poder amadurecer. Mas nunca, nunca a gente se esquece dessa verdade essencial. A gente sempre volta, é importante voltar frequentemente para essa verdade que Jesus nos amou ao ponto de entregar a sua vida. E todas as outras coisas são consequência disso. Como diz em Romanos 8, versículo 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos vocês, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Esse momento é de celebração, né? De celebração que você foi perdoado, mas ao mesmo tempo celebra também todas as outras verdades que são consequência dessa entrega do Filho. Você recebeu de graça o Espírito Santo habitando no seu coração. Você recebeu uma paz que exige todo o entendimento. Você recebeu a alegria da salvação, porque não está nas circunstâncias, mas no fato de que Jesus fez tudo por você. E você não pode adicionar nada a isso. Então, a ceia, no final, engloba tantas coisas que você hoje pode desfrutar. Então, vamos louvar o Senhor, vamos celebrar o Senhor, que a partir do perdão dos nossos pecados, a gente foi feito uma nova criatura em Jesus, nova criação. Tudo se fez novo e todas as outras coisas que você pode experimentar hoje. Então, separa esse momento que a gente vai ter no louvor para fazer uma listinha na sua mente de todas as coisas que você recebeu do Senhor e agradeça, louva ao Senhor, porque a partir desse sacrifício você foi muito beneficiado, né? E caso você não esteja vivendo certas coisas que Ele te prometeu, então aproveita esse momento para pedir que você possa viver a vida abundante que o Senhor prometeu para cada filho e filha seu. Amém? Vamos orar e a gente toma o pão e o cálice juntos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua missão de se esvaziar, deixar a Tua glória para trás, deixar o trono e vir para essa terra, Senhor. De tomar essa forma de carne e sangue, Senhor, e sendo Filho de Deus, 100% Deus, porém se identificou conosco 100%, sofreu, morreu e ressuscitou. Obrigado pela Tua vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por não poupar o Teu Filho, mas juntamente com Ele nos dá todas as coisas. Obrigado por todos os benefícios que nós recebemos, Senhor, que nós não somos mais os mesmos. E se tiver alguém aqui que ainda não Te conhece, Senhor, que possa nesse momento se dobrar diante de Ti, Senhor, dobrar os joelhos e dizer, dobrar o coração e dizer, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero viver tudo que o Senhor trouxe para mim. E, Senhor, que nesse momento a gente possa fazer uma lista mental na nossa cabeça, Senhor, e falar, Senhor, obrigado por tantas bênçãos que nós recebemos em Ti. Nós lembramos, Senhor,
de tudo isso que foi entregue para nós, que nessa noite, Senhor, antes do Senhor ser traído, o Senhor tomou o pão, agradeceu ao Pai e disse que esse é o teu corpo entregue em favor de nós. E tomou o cálice agradecendo ao Pai, disse: esse teu sangue derramado em nosso favor. E que a gente lembra, Senhor, desse momento único que nunca mais vai se repetir, nunca precisa se repetir, desse momento único que nos trouxe a vida, que nos trouxe esperança, que nos trouxe a vida eterna e uma eternidade com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar o pão e em seguida o cálice e louve o Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, e tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça